E a gente falou, né? Donald Trump terminou o primeiro dia do mandato com uma avalanche de ordens executivas já assinadas, a maioria delas bem polêmicas. Por exemplo, o Trump planeja acabar com a cidadania por direito de nascença. E a pergunta agora é, será que isso é algo que ele pode, de fato, decidir e canetar sozinho? Essa é uma das polêmicas ali. Inclusive, o site da Casa Branca, né, Fabrício, mudou ali nas primeiras horas, já está com cara de Trump, ali na primeira capa, né? Você entra, já tem um vídeo dele chegando com o avião, descendo na Casa Branca. Tudo para marcar a chegada, né? O Twitter também, o X agora, né, que fala, mudou também. Um dia a gente vai parar de falar o X, o antigo Twitter, né? Mas esse dia não vai ser hoje. Mudou também, já tudo chegando, já marcando essa entrada, essa volta de Donald Trump. Essas questões, assim, em relação às ordens executivas, muitas delas podem ser alvo de ações judiciais. Não é algo assim tão simples, elas devem depois se tornar lei, né? É um decreto presidencial, como o presidente Lula também pode fazer um decreto e depois o Congresso pode ir atrás disso aí. A vantagem do Trump é que ele tem a maioria no Congresso, então isso ajuda ele a manter muitos desses decretos que foram assinados já ontem e outros que podem ser assinados hoje. Agora, tem muita coisa polêmica e essa questão da migração do direito de nascença é talvez a mais delicada. A gente trouxe ao longo do fim de semana uma reportagem em cima de uma pesquisa do New York Times que mostra que a maior parte da população americana aprova a maior parte das políticas migratórias de Donald Trump, mas não todas. Essa do direito de nascença é uma que há uma rejeição um pouco maior. Os americanos acreditam que quem nasce nos Estados Unidos, a maioria dos americanos, quem nasce nos Estados Unidos, independente de ser filho de imigrantes ilegais ou não, é americano e pronto, e deveria ficar ali. Fabrício, para você ver a dificuldade do Trump em aprovar uma medida como essa, né? Ele precisaria, porque esse direito à cidadania por nascença, né? Ele é um direito previsto na Constituição Federal dos Estados Unidos, né? A 14ª emenda. E para mudar a Constituição Federal, você precisa de ter 2/3 do Congresso Nacional, ou seja, o Trump não tem 2/3 do Congresso Nacional, precisa ter 3/4, né, dos estados federados, né? Ou seja, dificilmente o Trump conseguiria aprovar o fim da cidadania por nascença. Agora, o que as pessoas falam que ele pode fazer é criar uma restrição tão grande de não dar a autoridade, a nacionalidade por nascença, que vai acabar indo a discussão para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas aí tem uma questão... Ele tem vantagem. Mas tem uma questão interessante do negócio, né? Todos os conservadores da Suprema Corte dos Estados Unidos, são 6 juízes, né? Eles são originalistas. O que significa originalistas? São aquelas pessoas que pegam o texto da Constituição Federal, né, Constituição dos Estados Unidos, e utilizam o que quis dizer na época da promulgação, né? Ou seja, dificilmente, nem com a maioria da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Trump vai conseguir aprovar a cidadania por nascença. A gente vai continuar repercutindo esses assuntos com os nossos comentaristas, mas vamos saber como que a população imigrante dos Estados Unidos tem recebido também essa notícia, né? Vamos ao vivo nos conectar com o Eliseu Caetano, direto de Washington. Ainda muito frio por aí, né? Como que foi? Inclusive, aproveita e conta pra gente como que foi o restinho de dia, né? Por aí, a cerimônia durou ali o dia inteiro. Foi uma segunda bastante extensa por aí. Muito bom dia para você, Eliseu. Oi, Soraya, muito bom dia para você, para os nossos debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show nessa manhã de terça-feira aqui na Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, aqui na capital americana, em Washington DC, nesse momento, 8 horas da manhã com 24 minutos e a temperatura tá frio, viu? Menos 16 graus Celsius, com a sensação térmica ainda mais baixa, de 20 graus negativos. Você perguntou, como é que foi ontem? Bom, o ontem avançou até hoje, viu? Porque depois de um dia inteiro de solenidades, né? Teve solenidade na igreja, depois na Casa Branca, depois no Capitólio, depois na Casa Branca de novo, depois no Capital One Arena, a turma ainda arrumou força, eu não sei de onde, viu, dona Soraya, para comparecer em peso aos muitos bailes de gala que aconteceram por toda a cidade. Teve baile de gala para todos os gostos e para todos os bolsos também, viu? Isso aqui a gente pode dizer todos, né? Porque a galera mais simples, eu fiquei do lado de fora, fui barrado. Mas a turma entrou e se divertiu e teve festa que durou até a manhã dessa terça-feira, tudo em prol dessa comemoração pela volta de Donald Trump à Casa Branca,
cumprindo aí o seu segundo mandato como 47º presidente dos Estados Unidos. E o americano acordou por aqui feliz, viu? O clima na cidade é muito bom, Soraya, muito bom. Muita gente com faixas, cartazes, você passa na rua, as pessoas estão buzinando os carros, sabe? Uma sensação de alegria. Sabe festa de carnaval no Brasil? É mais ou menos o que está acontecendo aqui na capital americana nesse momento. Obrigada, Eliseu, pelas tuas informações. A gente vai continuar repercutindo, né, esse dia após cerimônia de posse. Mais uma vez, obrigada, bom trabalho por aí. Bom, e como eu falava, né, Fabrício, claro, o pessoal todo aqui, eu até anotei o que está escrito no site da Casa Branca, que foi alterado já nas primeiras horas, né? A América está de volta. E tem um texto embaixo. Todos os dias eu estarei lutando por vocês com cada respiração do meu corpo. Não descansarei até que tenhamos entregue a América forte, segura e próspera que nossos filhos merecem e que vocês merecem. Esta será realmente a era de ouro da América. Esse é o recado de Donald Trump. Eu acho interessante, assim, porque eu vou sempre analisar do ponto de vista onde eu olho o mundo. E eu olho a partir da imagem, da formação de imagem, que é o que eu sei fazer. O Trump, o que ele faz, a gente precisa ter em mente que tem método, tem uma estratégia. Essa estratégia foi bem destrinchada pela The Economist muitos anos atrás, que é assim: ele faz ameaças, ele alcança um acordo e aí declara sempre vitória. E isso tem que ser muito rápido, em qualquer caso, né? Então você faz uma ameaça, vamos lá, Panamá, vamos para todo mundo para cima. Vai tomar o Panamá? Não vai tomar o Panamá, não é isso que vai acontecer. Mas você consegue um acordo, você alcança um acordo com base nessas ameaças, o que te faz rapidamente declarar uma vitória. Então, absolutamente tudo, desde a questão de você não dar mais o reconhecimento de naturalidade americana para quem nasceu nos Estados Unidos, não é aí que ele quer chegar, não é esse o ponto. Agora, para se manter no poder, um líder desses precisa ter uma estratégia. E a estratégia é essa. Se você olhar para cada ponto declarado ontem, essa é a estratégia que vai ser usada. Então, assim, vai se chegar e entregar absolutamente tudo que ele está dizendo? O discurso ele tem que ser levado ao pé da letra? Não é assim. Tem pontos curiosos, porque ao assinar esse decreto, por exemplo, ele já inaugura necessariamente, no primeiro dia, o primeiro conflito constitucional do seu próprio governo, né? Porque é claramente inconstitucional, claramente essa questão vai ter resistência, claramente a Suprema Corte vai ter que se manifestar e provavelmente vai dizer que é inconstitucional. Então, é como se ele escolhesse que as pessoas então vão debater isso aqui. Eu criei esta polêmica. E aí ele vai tocando as outras coisas. Então, parece um método meio... de criar uma cortina de fumaça, de criar um debate obrigatório que as pessoas vão fazer enquanto ele vai tocando o resto do governo. Uma coisa que eu acho que é digna de nota é que ele escolheu fazer isso com uma característica que vai contra o espírito originário da própria identidade americana. Ronald Reagan, um dos mais emblemáticos presidentes republicanos, diria que este decreto do Trump seria um sintoma do fim da liderança americana sobre o mundo. Foi isso que ele disse num discurso em 89, quando ele dizia que a grande fonte da riqueza americana era o fato de que os americanos vinham de todos os países do mundo. Ou seja, a abertura à imigração era, na identidade americana propagada pelos conservadores tradicionais, os republicanos de Ronald Reagan, era o fato de que todos que desejavam sonhar com liberdade e fossem até a América, americanos seriam. Isso é a premissa básica sobre a identidade americana, segundo um dos mais emblemáticos líderes republicanos, Ronald Reagan. E ele acabava esse discurso dizendo: se algum dia fechássemos a porta para novos americanos, ou seja, novas pessoas que chegam na América sonhando com liberdade, nossa liderança no mundo estaria perdida. Então, na profecia de Ronald Reagan, feita em 1989, a liderança americana sobre o mundo se perdeu com esse decreto de Donald Trump. 10h30 agora pelo horário de Brasília. O pessoal da rádio vai para um rápido break e, claro, continuamos aqui no Morning Show repercutindo esses decretos todos já assinados no primeiro dia de governo
oficial ali, Donald Trump retornando como presidente da República dos Estados Unidos. E são decretos ali que você vai na página, o pessoal da nossa audiência pode ir lá na internet, né, no site da Casa Branca e acompanhar, né? E todos eles. Vai longe o negócio, né? Mais de 200, né? Eu queria só falar, o Mano trouxe um ponto muito interessante aqui, né? E diria mais, Mano, uma das características de diferencial competitivo dos Estados Unidos perante a China é exatamente a permeabilidade para outras pessoas de outros países, né? Tem pessoas da Índia que querem ir para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, pessoas da América Latina querem ir para os Estados Unidos, pessoas da Europa querem ir para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, viram cidadão americano, né? Esse é o principal diferencial dos Estados Unidos em relação à China, né? E quando o Trump faz uma medida como essa, ele acaba tornando os Estados Unidos, no caso, né, tendo um problema de competitividade também com o resto do mundo, né? E, como bem disse o Mano, os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? Cresceu e se desenvolveu graças às forças dos imigrantes. E essa política do Trump, com toda certeza, vai contra tudo que os Estados Unidos criou até agora. Vou dar três como exemplos. afetaria, por exemplo, essa medida se fosse colocada na prática de milhares de famílias que já estão ali estabelecidas no país? É impossível a gente saber como ficaria, porque é impossível dela ser aplicada. Então vamos começar vamos partir desse princípio. Não tem como saber como ficaria os Estados Unidos hoje sem 15 milhões de pessoas que estão lá, imigrantes indocumentados. Porque é impossível colocar isso em prática. Vai contra a Constituição. Não só por ser contra a Constituição, mas por ser impossível de praticar. Como é que você vai tirar 15 milhões de pessoas de um lugar? Não são 15 pessoas, ou 150, ou 15 mil. São 15 milhões de pessoas. No 3 em 1, ontem o Alan Gani fez a conta. Quantos aviões seriam necessários para tirar essa gente lá? Mas tem consultorias brasileiras que fizeram a conta de dinheiro mesmo. Vai me faltar agora o número, mas assim, para uma deportação, quanto custa? Isso é custo, gente, é custo. É isso. Não, a pessoa vai ter que arcar com a própria deportação. Esses imigrantes estão indocumentados, ou seja, eles não estão no radar do governo. Então, exato, você não sabe onde eles estão. Eles precisam ser documentados, eles precisam existir no radar do governo. Então, isso em si já é um custo enorme. E que, qual seria o método? Seria denuncie o seu vizinho? Se você acha que o seu vizinho é um imigrante ilegal, denuncie ele. Isso é a instituição de um governo paranoico e que gera danos ao tecido social absurdo, né? Agora, imagina o seguinte, denuncia o vizinho, tem que ter uma estrutura estatal para pegar o vizinho e levar embora. Ou seja, é faz surreal. parte do custo de você investigar, de você processar, de você manter essa pessoa em algum lugar enquanto ela está sendo processada, aguardando o processo de deportação. Isso tudo tem um custo. Agora, faz parte de uma estratégia do Trump de comunicação, porque os Estados Unidos têm hoje uma série de problemas sociais, difíceis, alguns deles, de serem explicados. O americano não entende muito bem por que o custo de vida subiu, por que o país está mais violento, por que ele tem uma série de... por que a China está chegando nos Estados Unidos. Ele não entende isso tudo. Então você precisa encontrar um candidato à presidência, agora presidente, busca um denominador comum que faça o americano médio entender. Seja isso verdade ou não. O que é o mais fácil? A imigração. E aí o que acontece? E o Trump adaptou muito bem essa estratégia, porque até no primeiro mandato dele, no segundo mandato, todo mundo falava, xenofóbico, é isso e aquilo. E ele adaptou a estratégia. Então, por exemplo, ele deixou de falar dos imigrantes mexicanos, porque você tem uma quantidade enorme de mexicanos nos Estados Unidos. E aí quando o Trump fala assim, o mexicano é um vagabundo que entra aqui no país, ele sai de um hospício e vem aqui roubar o nosso povo. O cara que é mexicano e vota nos Estados Unidos não vai votar nele, porque o cara tá me atacando. Então, o que ele fez ao longo do último ano? Ele passou a procurar outros imigrantes. Ele começou a falar de imigrantes chineses. Tem menos de 20 mil imigrantes chineses que entram nos Estados Unidos ilegalmente todos os anos. Num universo de 15 milhões de imigrantes, 20 mil não é nada. Mas aí o imigrante mexicano fala assim, é verdade, tem alguém aqui vindo tomar o meu lugar. Fabrício, deixa eu só receber o pessoal da rádio, 10h34, estamos repercutindo as ordens executivas que já foram anunciadas, né, e implementadas no primeiro dia do mandato do novo presidente, Donald Trump. Entre essas medidas, né, quase 200 medidas que foram já anunciadas ontem mesmo, segunda-feira, uma bastante polêmica, então, né, promessa de rever a possibilidade de nascidos no país que sejam filhos de imigrantes receberem a cidadania imediatamente, né? Ele diz que tem uma ordem ali para reverter isso, mas, como a gente estava pontuando, né?
vai contra a Constituição e talvez, né, Ellen, essa medida nem seja ali, de fato, colocada praticável. em prática, praticável, né? E como o Fabrício até pontuou, será que foi mesmo só uma estratégia ali de começo de governo? É isso, a gente tem que entender, pelo menos com base no primeiro governo e na forma como ele se coloca, que isso tudo é estratégia. Quando você fala em tirar 15 milhões de pessoas, que ali está dizendo são imigrantes ilegais, são 15 milhões de pessoas que têm um custo de deportação, 15 milhões de pessoas que, de alguma maneira, estão no mercado de trabalho, e você tira isso da economia dos Estados Unidos, tem um peso e um impacto na economia dos Estados Unidos, então você precisa ser pragmático. Claro, o que a gente pode colocar, por exemplo, diferença. No primeiro mandato, Donald Trump tinha uma cúpula militar que ainda era, por exemplo, respeitosa em relação à OTAN. Acreditava nisso e seguia. Ele era cercado por pessoas muito raiz de Wall Street. Isso mudou agora. Ele não tem mais isso, né? Hoje ele está cercado de celebridades, jornalistas, influencers, grandes empresários, né? De big techs. Então, isso mudou e isso nos coloca, nesse momento, num ponto assim, bom, o que agora vai mudar na prática? Mas não dá para perder de vista a questão estratégica, que é justamente essa. Dentro do que pode, do que é possível um presidente hoje no mundo, para o seu país de verdade, o mais fácil é atacar a imigração. E aí você consegue unir ali a população em torno de uma pauta comum. O mais fácil é atacar taxação, porque é o que dá para você poder fazer. E é assim que ele vai trabalhando o discurso, né? Tem uma questão aqui, a lei tem que ser cumprida nos Estados Unidos, isso é fato. Então, uma pessoa não pode entrar ilegalmente em um país, em qualquer país. Uma pessoa não pode entrar ilegalmente no Brasil, não pode entrar ilegalmente nos Estados Unidos, não pode entrar ilegalmente em lugar nenhum. Um país tem leis, elas devem sim ser cumpridas. Mas é um discurso que chama bastante atenção, porque, como o Mano falou, a fala do Ronald Reagan, de fato, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes. Então, de repente, você começar a apontar a imigração como o mal do país, não condiz com a história americana, não condiz com essa tradição que eles têm. Inclusive, é o que eu ia tocar nesse ponto aqui. Ontem, na posse, tinha pelo menos 3 imigrantes ali, muito famosos, muito benquistos por Trump. Que é a Melania, sua própria esposa, né? O Elon Musk, que é sul-africano, e a esposa do J.D. Vance, que é filha de indianos. Ela tem descendência indiana. Ou seja, é um país repleto de imigrantes em todos os setores. O CEO do Google também. Sim, também, exatamente. Mas aliás, eles estavam ali numa posição bastante estratégica, privilegiadíssima, né? Vários empresários e CEOs de empresas de tecnologia. Será que por algum motivo? Não, e houve, no primeiro governo Trump, uma rusga entre o Steve Bannon, que é um defensor do combate à imigração sem qualquer tipo de nuance, e outras alas do governo Trump que desejam fazer uma nuance nessa política anti-imigração, né? Então, eles são contra imigrantes ilegais de baixa qualificação, mas, ao mesmo tempo, eles defendem a imigração altamente qualificada, que vai trabalhar na indústria da tecnologia. Então, essa posição nuançada é o que ajuda a entender a presença de um sul-africano como Elon Musk, numa posição central e muito simbólica nesse governo Trump, né? Você ia falar, Pepe? Não, isso aí. O Elon Musk vai ser ministro Trump, né? Não é qualquer imigrante, né? Vai ser o ministro Trump. Inclusive o Rubio também, né? Ele é filho de cubanos, né? Também é uma pessoa que, de certa forma, também representa esse espírito, né? Nos Estados Unidos, né? Dos imigrantes em geral. Agora, um ponto triste que eu queria colocar aqui e só ressaltar é que grande parte das pessoas que são contra imigrantes são os próprios imigrantes. Né? Os próprios imigrantes dos Estados Unidos olham para essa massa de imigrantes que chegam nos Estados Unidos, estão ali em busca de trabalho, estão lá trabalhando e veem esse imigrante como concorrente, né? Então acabam, de certa forma, dando ressonância a essas palavras de um modo de ver completamente equivocado do Trump. É justamente isso, a questão da estratégia, rapidamente, claro, Soraya, porque é isso, é você pegar o imigrante que já está lá, principalmente aquele que está legalizado, e falar assim, bom, você está aqui, você faz parte do nosso país, você é o nosso país também.
Agora, o problema é o cara que está vindo agora, que ele vai pegar o seu emprego, vai pegar os seus benefícios. E isso tem funcionado não só nos Estados Unidos, mas muito na Europa também. Que a gente tem visto em vários países, a Alemanha, por exemplo, que tem uma quantidade muito grande de imigrantes turcos, por exemplo, é a mesma sensação. Na França também, que você tem muitos marroquinos, argelinos, também é exatamente a mesma sensação de que quem já está lá, ok, já está, mas não pode deixar mais ninguém entrar, agora fecha uma porteira. Não,